Uma música do Rush ilustra as terríveis consequências do coletivismo. Em 1968, 3 garotos de Ontário formaram uma banda. Alex Lifeson era o guitarrista, John Rutsey o baterista e Jeff Jones o baixista e vocalista. Eles batizaram a banda de Rush. No ano seguinte, Jones foi substituído por Geddy Lee. Com essa formação, eles gravaram seu primeiro álbum, chamado simplesmente de Rush, que foi lançado em março de 1974. Embora um bom álbum, mostrava uma banda ainda imatura, tentando achar a sua identidade. E ela veio 4 meses depois, quando o baterista John Rutsey foi substituído por Neil Peart. Peart não só era um baterista fenomenal, como um letrista espetacular. Com essa formação, eles gravaram seu segundo álbum, Fly By Night. Em 2019, a Ultimate Classic Rock o incluiu com razão entre os 100 melhores álbuns de rock dos anos 70, um verdadeiro clássico. Além de contribuir para o amadurecimento musical da banda, Peart foi o responsável pelo aprofundamento das letras. Ele se interessava pelo objetivismo de Ayn Rand, o que se refletiu nas letras de algumas canções, como Anthem e 2112. Em uma entrevista dada em 2012, ele disse que foi se tornando cada vez mais libertário com o tempo. Para mim, foi uma afirmação de que estava certo em acreditar em algo e viver por isso. Em 2112, eu tinha 20 e poucos anos, era um moleque. Hoje me considero um libertário hipersensível. Ele usa a expressão Bleeding Heart Libertarian. Bleeding Heart é uma gíria pejorativa para descrever os que se preocupam demais com os outros. Podemos traduzi-la como hipersensível. Esse adjetivo foi adotado ironicamente por alguns libertários, entre os quais Neil Peart. Os libertários hipersensíveis acreditam que as relações entre indivíduos só são válidas se promoverem ativamente a justiça social e o bem-estar dos mais pobres. Eles buscam unir os valores libertários de propriedade e liberdade individual com a defesa dos mais vulneráveis, que costuma ser associada à esquerda. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. Como se a justiça social não fosse uma consequência inevitável da garantia do direito de propriedade, e como se a esquerda se preocupasse com os mais vulneráveis. O libertarianismo não precisa de adjetivos. A esse respeito, assista a um vídeo aqui no canal intitulado Eu Libertário. Esse adjetivo hipersensível é só um eufemismo para libertários que, por algum motivo, se sentem culpados em o serem. Mas enfim, foi assim que o baterista da banda se descreveu. De todo modo, o que Neil Peart percebeu desde cedo foi a influência deletéria do Estado, os problemas do coletivismo. Em muitas das letras que escreveu, ele chamou atenção para esse ponto. Assim, além de todo o brilhantismo artístico que as músicas do Rush mostravam, havia também as letras sublimes. Enquanto a grande maioria das bandas enalteciam aquela vida de sexo, drogas e rock and roll, o Rush defendia a razão, o heroísmo, a liberdade e o individualismo. Onde mais que não em um concerto da banda, nós poderíamos encontrar dezenas de milhares de pessoas cantando sobre a integridade em The Spirit of Radio? Mas prêmios suntuosos e compromissos sem fim destroem a ilusão de integridade. Ou sobre a independência em Tom Sawyer, sua mente não pode ser alugada para um deus ou governo qualquer. Muito bem, em 1978, a banda lançou o seu 6º álbum, Hemispheres. Entre tantas obras-primas, é difícil escolher o melhor álbum, mas Hemispheres é um dos sérios concorrentes. O que quero comentar é a 3ª e penúltima faixa desse álbum, The Trees, ou As Árvores. A banda estava compondo as músicas no interior do país de Gales. A atmosfera bucólica do lugar acabou influenciando o tom da canção. Geddy Lee relatou: "Você está lá, assistindo à televisão e passeando pelos campos, a ovelhas berrando no comecinho da manhã, quando ainda está sonolento. A letra veio primeiro, e depois construímos sobre ela um pequeno e dinâmico conto como uma trilha sonora para a sua história. Por causa dos malditos direitos autorais, não posso mostrá-la aqui, mas sugiro que a ouça quando puder." Perguntado sobre a origem da letra, Neil Peart comentou: "Estava trabalhando em algo sem nenhuma relação com o álbum, quando reparei em um desenho animado de algumas árvores comportando-se como patetas. Pensei, e se as árvores agissem como pessoas? Escrevi a letra assim, pensando em um desenho animado. Acho que é essa imagem que ela traz ao ouvinte."
A letra é uma belíssima alegoria sobre a hipocrisia em se buscar igualdade material por meio da redistribuição garantida pela intervenção estatal, gerando sua miséria e perda de liberdades. A história se passa em uma floresta. Duas espécies arbóreas, os bordos e os carvalhos, brigam por causa de um recurso, a luz. Começa a letra. Há um problema com as árvores, a agitação na floresta, pois os bordos querem mais luz e os carvalhos continuam sua festa. Temos aí algo central à teoria libertária. Existem conflitos porque recursos são escassos em um dado momento. Daí a importância do respeito à propriedade para evitar conflitos. A única maneira de os evitarmos é justamente respeitando esse direito. Voltemos à canção. Sua letra continua. O problema com os bordos, e eles estão convencidos de que estão certos, é que os carvalhos capturam toda a luz, porque são altos e espertos. Temos aí aquele ressentimento de quem se sente desfavorecido. Continuando, mas os carvalhos nada podem fazer, é desse jeito que eles são, e se perguntam por que os bordos não podem se contentar com a escuridão. Os socialistas gostam de nos culpar apenas por termos nascido com certas características. Os carvalhos não compram esse discurso, eles não têm culpa de crescerem mais. Os bordos, então, começam a sua revolução. Há problemas na floresta, e todas as criaturas fugiram. Os bordos gritam opressão, mas os carvalhos apenas suspiram. Contaminados pela mentalidade coletivista, os bordos se organizam para exigir os seus direitos. A letra continua. Então os bordos formaram um sindicato e exigiram direitos iguais. Os carvalhos são muito gananciosos, dessa luz queremos muito mais. Sindicatos não são um problema em si dentro da ética libertária. Porém, em uma desordem socialista, como a floresta da canção e a sociedade em que vivemos, eles usam o poder ilegítimo estatal para coagir a outra parte. É exatamente o que acontece na história. Os bordos, com seus protestos organizados, acabam conseguindo instituir uma lei que iguala toda a floresta. Contudo, o tiro sai pela culatra. E a canção termina. Agora não há mais opressão pelos carvalhos, pois um nobre decreto foi aprovado, e as árvores são todas mantidas iguais pelo cutelo, o serrote e o machado. Ou seja, a tal da igualdade só foi alcançada à força, nivelando as duas espécies por baixo. Todas as árvores são agora periodicamente cortadas, fazendo com que tenham a mesma altura, mas impedindo-as de alcançarem o seu potencial. Pois é, no final de tudo, tanto os bordos quanto os carvalhos ficaram piores depois do que antes. E é essa a moral da história. Dela podemos tirar algumas lições. Primeiro, devemos tomar cuidado com o que pedimos, especialmente quando pedimos para o Estado. É uma daquelas barganhas faustianas, em que acabamos pagando um preço alto demais. De fato, o Leviatã cobra muito caro por aquilo que supostamente dá. Segundo, apenas um nécio exige igualdade material. Ela é antiética, pois pode ser atingida apenas coercitivamente. Além disso, com ela, ao invés de termos uma distribuição desigual da riqueza, passamos a ter uma distribuição igual da miséria. Logicamente, a única igualdade que podemos ter é aquela garantida pelo respeito ao nosso direito natural à propriedade. Aliás, é o que nós, libertários, defendemos. Terceiro, é impossível fazer com que os mais desabastados prosperem, piorando a condição de vida dos mais afortunados. Alguns anos mais tarde, Peart disse que a canção era mesmo uma alegoria sobre o comportamento humano e uma parábola sobre o coletivismo. A mensagem passada em The Trees continua mais atual do que nunca. E o que você acha? Gosta da banda? Conhece a música? Comente aqui, por favor.